Oi pessoal, Ale Monteiro aqui e esse é mais um episódio do Dá Teus Pulos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem rodeado a nossa vida, a nossa mente, que é ansiedade. E eu tô aqui com essa queridíssima que é a Gabriela Pancratz, psico. Sim. Gabi, que bom ter você aqui. Eu que agradeço. Você desenvolve, eu sei, um trabalho maravilhoso, né? Aqui em Curitiba, online também. E a gente já conversou várias vezes sobre esse tema de ansiedade, Sim. né? Eu sei que tua linha maior de trabalho é a TCC, né? Sim. Que é comportamental. Exato. E eu queria muito ter essa oportunidade de conversar com você sobre esse assunto. Eu até me atinei a isso porque esses dias você falou que estava assistindo o podcast. Sim. E eu falei, meu Deus, venha já para este lado da, né? Pensei, venha já para este lado da tela aqui. Foi uma boa surpresa. Eu tava, enquanto eu assisti o podcast da Amanda, que foi incrível, se você não assistiu, corre lá. E daí eu tava assim, refletindo, eu falei assim, nossa, como tem coisas que nenhuma experiência é singular, individual, né? Como ela contando algumas coisas, tinha algumas coisas que eu me identificava também na minha trajetória. Eu falei assim, uau, que bacana. E quando eu recebi o seu convite, fiquei super empolgada. Eu acho muito legal essa coisa da gente realmente ouvir histórias, assim, é um amor que eu tenho, né? Tem esse lado de ouvir sobre o conhecimento, que eu acho que você traz muito disso, mas também a história. E eu acho que é a sensação que a gente não tá sozinho no mundo, Sim. né? Não sou só eu que vivo Sim, isso, talvez tenha mais exatamente. alguém, talvez eu possa aprender alguma coisa E aqui. também como a história do outro nos encoraja a continuar, né? Como a história, ela carrega esse poder de impulsionar a outra a continuar avançando, caminhando. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje, eu acho que sim. Gabi, fala pra mim, assim, o que é ansiedade? Como que a gente pode classificar isto aqui é ansiedade? E quando que a ansiedade se torna um problema ou algo patológico? Sim, essa é a primeira pergunta que eu faço, principalmente quando os pacientes chegam diante de mim no consultório, eu quero acabar com a minha ansiedade, como que eu faço para não sentir mais ansiedade? O que eu preciso tomar, o que eu preciso fazer, qual que é a receita que existe aí para você resolver o meu problema? E eu devolvo a pergunta para eles, para você, o que é ansiedade? Porque para a maioria das pessoas, elas acham que a ansiedade é uma doença, né? E a verdade é que a ansiedade, ela é uma emoção, e emoção são comunicadoras. No caso da ansiedade, ela é uma emoção que tem a função de nos proteger de perigos reais e potenciais em relação ao futuro. Então, a ansiedade, ela tem essa função de, a partir da nossa interpretação, gerar uma resposta de autoproteção ou de nos impulsionar um preparo que vai nos proteger daquele risco ou daquele perigo que naquele momento a gente interpretou que é maior do que a nossa capacidade de lidar com ele. Então, o que gera ansiedade é sempre essa formulazinha, né? Eu olho o perigo e eu vejo o perigo como maior, eu superestimo o problema e subestimo a minha capacidade de resolvê-lo. Então, quando nessa fórmula o problema é maior do que as minhas habilidades, do que a minha capacidade, a ansiedade, ela vem então para me impulsionar a buscar essas habilidades, esses recursos, sejam internos ou externos, porque às vezes esse recurso pode ser dinheiro, ajuda de alguém, algo externo mesmo, para resolver esse problema, né? Então, diante desse cenário, nós precisamos reconhecer da importância da ansiedade na nossa vida, até mesmo na questão evolutiva, de porque nós estamos aqui, enquanto o ser humano ele evoluiu por conta dessa habilidade dele projetar o futuro e construir algo. Ele percebeu um problema, fala assim, nossa, nós não temos isso para resolver esse problema e se movimentar para resolver. Nós temos o celular, quantas coisas nós temos, tecnologia, navios e sei lá, quantas coisas se desenvolveram, criadas por conta dessa habilidade de precisamos nos proteger de alguma maneira. Nós precisamos buscar recursos com essa finalidade de nos proteger de algum risco futuro. Então, a ansiedade, enquanto ela está exercendo a função de nos impulsionar ao preparo,
tenho uma entrevista de emprego, tenho uma prova, eu tenho uma palestra. Opa, a ansiedade ela vem, ela me impulsiona a se preparar para aquela situação. Então, enquanto ela está exercendo a função de promover movimento, a gente considera que ela está num nível saudável, bom, ok? O que vou interromper antes da gente pular para o patológico. E a ausência de? A ausência de ansiedade? Tipo assim, da normal, ela seria considerada um problema? Ela seria uma desmotivação? Pois é, né? Eu acho que é uma coisa pra gente olhar, talvez, para as nossas experiências individuais. Talvez quando a gente não se sente ansioso em algumas coisas, muitas vezes a gente fica mais estagnado. Eu acho que não é nem um problema. Mas eu acho que ali é a ausência de movimento, tá, né? A ausência desse movimento. Uhum. O quanto a ansiedade, instintivamente, ela nos leva a uma resposta de luta, fuga ou paralisia também. Tem esse meio do caminho, embora não seja mais comum. Luta, fuga ou paralisia. Tá. Essas respostas... Não, mas tem pessoas que falam, eu estou muito ansioso e daí eu paraliso. Uhum. Me dá o branco, eu travo. Que eu acho que é quando, né, entra nesse nível mais patológico ou de ser um problema. O nível patológico, a gente considera que o que faz algo, qualquer tipo de transtorno, algo ser patológico, qualquer tipo de emoção, né? Porque, por exemplo, a depressão. A emoção predominante na depressão é a tristeza, mas todos nós sentimos tristezas. Então, a gente não pode dizer que a tristeza ela é ruim, mas depois que ela passa de uma linha, ela pode começar a trazer prejuízo, né? Então, a gente sempre olha para avaliar, né, se aquilo se caracteriza como um transtorno, além de uma série de critérios que a gente deve acompanhar, é a intensidade, a frequência e o nível de prejuízo na funcionalidade. Então, o quanto aquilo está trazendo de prejuízo na sua capacidade de trabalhar, de criar, de se relacionar, de conviver com outras pessoas. O quanto de prejuízo isso está trazendo para a sua habilidade de existir no mundo, de ser no mundo, né? Tá. Então, quando aquilo começa a ser muito intenso, um alerta. Um intenso, mas assim que aparece todos os dias ou quase todos os dias, um sinal de alerta. Então, intenso aparece quase todos os dias e está começando a me atrapalhar no meu trabalho, estou precisando faltar, estou precisando pegar atestado, estou com dificuldade de dormir, estou com dificuldade para acordar para trabalhar, parece que as coisas estão perdendo sentido para mim. Passou ali, deixou de exercer a função dela, porque está promovendo paralisia, né? Tá gerando uma estafa, né? Aquilo que era para te proteger de algo do futuro acaba te paralisando, né? Gerando uma desesperança, gerando ali, produzindo coisas negativas mesmo na tua vida. Então ali a gente percebe que essa emoção, existe algo ali que antecede essa emoção, que é a crença, é a interpretação que a pessoa está tendo da realidade, a leitura que ela está fazendo do mundo, daquela situação, naquele contexto, está provocando esse sofrimento, mantendo ela nesse lugar de sofrimento. Né? Então, eu sempre falo com meus pacientes, uma mesma situação, um pensamento, bem a tríade da TCC, tem um pensamento, esse pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção, né? Tem algumas linhas, tipo a DBT, que fala que a emoção pode gerar um pensamento, mas enfim, aqui vamos seguir o raciocínio de que um pensamento, uma interpretação da realidade vai evocar em mim uma emoção, e essa emoção, como consequência, vai gerar uma resposta comportamental diante daquilo. Então, às vezes a gente fica parado na emoção, eu não quero sentir ansiedade, mas espera, se você não quer sentir ansiedade, você precisa olhar para qual está sendo a interpretação que está antecedendo e está evocando e está gerando essa emoção. Então, a mesma experiência para uma pessoa pode gerar respostas emocionais e comportamentais distintas. Porque é como ela está interpretando aquela situação. Realidade. Aí vem uma questão da história particular de cada um, né? E eu sei que quando você fala sobre isso, né, sobre a questão da ansiedade, a gente, de forma geral, não só você, mas a gente sabe que ela é pautada no medo. Sim.
Na tua história de vida, pessoalmente, como que isso foi desenvolvido, assim? A ansiedade, eu falo que eu tenho uma relação muito íntima com ela. Eu acho que bons terapeutas, eles sabem do que eles estão falando. Né? Eu tenho a ansiedade, ela, desde quando eu nem sabia o que era ansiedade, hoje olhando para trás eu vejo que ela já estava ali presente comigo, né? Então, eu sempre tive uma vida assim marcada por muitas preocupações vinculadas ao futuro. Então, eu cresci num contexto em que a minha mãe engravidou muito cedo, né? Então, 17 anos, aos 18 anos eu nasci, sou a filha, a primogênita. Depois, 3 anos depois, veio o meu irmão, de pais diferentes. E a minha mãe tinha que trabalhar para manter a casa, a família. Então, ela sempre trabalhou muito, desde sempre, cedo. E eu ia para creche. E lá atrás era muito comum, quando não tinha creche, ficar na casa de vizinhos, sabe? Fazer vizinhos se de babá. ajudar e tal. Então, às vezes, pagava uma adolescente para ficar cuidando como se fosse babá. Antigamente era bem comum, hoje eu não vejo tanto isso. E daí, então, desde sempre, eu já estava tendo que lidar com essa imprevisibilidade de com quem que eu vou ficar. Eu tenho lembranças, assim, de na creche, de às vezes eu ir dormir na casa de algumas professoras. E porque eu não... Talvez porque minha mãe estava em hora extra, tinha algumas questões de trabalho e ela não tinha uma rede de apoio, assim, muito presente. Então, essas professoras se engajavam, assim, para ajudar e para auxiliar. Então, era essa imprevisibilidade de não saber, será que a minha mãe vem me buscar hoje? Será que não? Será que hoje eu vou para casa da babá? Será que hoje eu vou ver ela? Será que não? Então, às vezes, de chegar... Quando ela chegava, eu estava dormindo. Quando ela saía, eu estava dormindo. Então, toda essa questão, esse cenário já foi me tornando um pouco mais assim... Eu tenho que prever perigos e eu tenho que me proteger. Eu tenho que ali... Não posso esperar. Eu não sei o que vai acontecer também, né? E para me proteger desse sofrimento, o boicotando expectativas de que, assim, eu não espero nada, assim. Então, eu fui me habituando a esse contexto de transitar por vários lugares. E quando eu fui crescendo, fui entendendo algumas coisas, eu comecei a ouvir alguns comentários de algumas pessoas falando: essa daí vai ser igual a mãe dela. Logo, logo vai vai engravidar também, né? Tipo assim... Gabi, por quê? Porque te viam solta, de certa forma, transitando, comunicativa. Não, eu sempre fui muito retraída, muito tímida, muito na minha, mas era essa coisa era meio, também já ouvi, né, tipo, a sem pai, então não é uma boa influência, né, enfim, para os outros adolescentes, assim. Então, tinha alguns comentários, algumas conversas, ainda que eu era criança, eu escutava alguns adultos você absorvia. E aquilo, assim, eu não entendia. Eu lembro que até algumas coisas eu compartilhava com a minha mãe porque eu não entendia o porquê daquilo. E daí, às vezes, quando eu observava minha mãe chorando ou ficando emocionada, eu ficava assim, eu acho que isso foi ruim, né? Eu acho que esse comentário foi algo negativo. Mas eu fui, na medida que fui amadurecendo, acho que compreendendo o significado dessas coisas que antes eu ouvia, mas que não tinha muita compreensão da profundidade delas. Você só sentia que era, de certa forma, negativo a teu respeito, ou estranho, ou que... Exatamente isso. E daí eu fui crescendo com uma crença interna, uma fortaleza mental, algo muito enraizado, uma convicção de que eu não daria certo. Então eu tinha muito medo de não dar certo na vida. Porque você foi absorvendo que era... Porque o contexto, a hora que eu fui entendendo, as pessoas falando aquilo e eu olhando para as circunstâncias, depois quando chegou a fase do eu querer passar no vestibular e eu queria estudar num colégio particular e a minha mãe para me proteger da frustração, tipo, filha, isso não é pra nossa realidade, tipo... Se você quiser, ore pra Deus, assim, e foi a minha primeira experiência. Tipo, seria um milagre, mas fora, não é algo que... Não tem nada que esteja no meu alcance que eu possa fazer pra isso. Se você quiser, peça pra Deus. E foi onde eu tive, de fato, a minha primeira experiência com Deus, porque foi Ele realmente me deu a bolsa 100% no colégio, na faculdade e assim por diante. Mas eu carregava essa crença interna de que eu não daria certo. E por várias vezes, essa crença, essa convicção interna me levou, me impulsionou, fez eu ter um movimento de tentar provar para os outros, mas para mim, que aquilo não era uma verdade,
Mas quando eu era confrontada com a realidade dos fatos... A realidade te jogava nesse lugar. Nossa, por várias vezes, assim, eu tinha crise de choro, assim, de eu chorar, tipo assim, parece que não importa o quanto eu faço, o quanto eu me movimente, será mesmo que um dia as coisas vão mudar? Será que um dia as coisas vão ser diferentes? Será que um dia eu vou conseguir mudar essa realidade? Então era, de novo, né, ansiedade aparecendo, porque ela olhava para o meu futuro, e eu falo, né, antes o futuro, para mim, ele era visto como um oceano de impossibilidades, mas depois de Jesus na minha vida, ele passou a ser visto como um mar de possibilidades, né, de novas oportunidades. Mas pra mim, quando eu olhava pra frente, era sabe aquela onda, aquele meme, assim? Que você vê um tsunami e você pequenininho diante daquela onda. Vai me engolir. Era assim que eu vi o meu futuro. Não, nossa, é muita... Como que eu vou remar contra todas as circunstâncias contrárias, que não importa o quanto eu me esforce, parece que essa correnteza é muito maior do que a força dos meus braços, assim. Sim. Então, a ansiedade, ela se fez muito presente na minha vida nesses cenários, porque eu fui empurrada quando Deus me deu a bolsa 100% no colégio particular. Eu cheguei no primeiro ano do ensino médio e era tudo misturado, primeiro, segundo e terceiro ano na mesma sala, dividido em equipes. Então, a maioria dos meus colegas, eles já vinham de um contexto de escola particular também. E eles falavam assim, nossa, esse conteúdo tá muito fácil, nananã, e tinha várias coisas, e eu ficava assim... Eu tô morrendo, você tá morrendo. Eu nunca ouvi isso na minha vida, né? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia... E eu tinha que ir chegar em casa, e eu não dormia porque eu estudava o triplo. Pra conseguir chegar no nível básico dos meus amigos, assim, porque aquilo era muito desafiador pra mim, e eu chegava e eu tinha que me dedicar. Tanto que no primeiro semestre a minha mãe chegou e falou assim, você quer mesmo continuar nessa escola? Será que não é melhor você, tipo, sair? Porque tá sendo muito difícil pra você. Porque eu estudava muito. E eu falei assim, não, eu tinha, embora estivesse sendo muito sofrido, tinha aquela urgência também de honrar Deus por aquela oportunidade que Ele tinha me dado. Mas tinha apresentação todos os dias e nessas apresentações eu travava, eu gaguejava, as minhas pernas assim... bambaleava, assim, de eu precisar sentar, me dava tontura de ansiedade. Falando. Essa exposição me gerava uma ansiedade, porque de fato me tirava o controle, né? Eu não tinha controle sobre o que os meus amigos iam estar pensando, nada, do se eu ia ser boa ou ruim, e eu gaguejava muito. Daí acontecia que, como eu gaguejava muito, as pessoas da minha equipe falavam assim, você não sabe fazer isso, olha o tipo que você apresenta, você precisa estudar mais na próxima. Só reforçava mais. Isso que eu ia te falar, porque assim, existe algo que é a nossa crença, a maneira que a gente interpreta a situação, e existe a realidade dos fatos, que é o que você está falando. E às vezes a realidade dos fatos, ela confirma a crença. Então você tem que remar assim... Muito! Porque daí, beleza, a realidade dos fatos confirma a crença. A única forma de eu alterar a realidade dos fatos é tendo uma maneira de desenvolver novas habilidades, um novo repertório. E para isso eu preciso de uma nova forma de pensar a respeito das coisas. Exatamente. Então, você tá falando assim, a vida me deu oportunidades, né? Deus abriu portas para mim. Sim. Mas... aí eu tô nesse lugar e mesmo assim... Sim, tá tudo dando aparentemente E é assim. isso que a gente fala muitas vezes, né? Não é só sobre a oportunidade, mas assim, tudo que você viveu antes daquele momento... Sim. Faz diferença, né? Faz muita diferença. Eu acho que também uma coisa que eu sabia era o quanto eu tinha orado por aquilo. Porque, tipo assim... É que no teu caso você tinha um relacionamento com Deus e algo que ali foi... O quanto eu queria, né? O quanto eu queria aquilo, né? Quem não tem essa vida espiritual às vezes é aquela coisa que você quer tanto aquilo. Daí quando aquilo aparece diante de você e vem um desafio, você fala assim, meu Deus do céu, foi tão difícil para chegar até aqui, eu não posso desistir. Mas de fato era tudo... confirmando, né? Então, de novo, eu tinha essa fortaleza mental, essa crença nuclear que a gente chama na TCC, de
eu vou dar errado, né? Eu sou incapaz, né? Eu não dou conta, ou eu não sou boa o suficiente, né? Então toda crença ela começa normalmente com um eu sou. Então eu sou um fracasso, eu não sou boa o suficiente, eu sou incompetente, né? Essas crenças nucleares, elas são como lentes de contato mesmo, ou lentes de um óculos, que vão influenciar a tonalidade da realidade. Então, se você coloca um óculos com a lente vermelha, Ali, qual que vai ser a tonalidade de tudo aquilo que você enxergar aqui? Vermelho. Tudo vai ter esse tom vermelho. Então toda pessoa que está, por exemplo, passando por crise de ansiedade, ela está com algum óculos ali. Uma lente, porque a intensidade da emoção denuncia a ativação de alguma crença. Tá. Toda a intensidade emocional... Passou ali do ponto, quer dizer que tem alguma revelando coisa... ali, exatamente, esse desconforto tá denunciando que algo em você foi ativado, né? Digamos na linguagem ali espiritual, que alguma ferida sua foi tocada ali. Né? E daí a nossa tendência, quando a nossa ferida é tocada, porque dói, gera desconforto, essa ativação, a gente tende a evitar. Só que a verdade é que a gente deve olhar para aquilo, porque se a gente evita... Não resolve. Não resolve, só camufla. E tem como, né? E tem como. É um caminho, mas tem como. Exatamente. Então eu fui nesse processo de entendendo, como você mesmo falou, os fatos, eles confirmavam a minha crença. Isso eu acho dificílimo. E aquilo era um desafio, e a espiritualidade me ajudou muito nessa questão, mas de saber Porque era pra você uma voz te dizendo ali, existe algo diferente disso que você não vê ainda. Sim. Era isso? Eu acho que era uma voz assim dizendo, não tem outra opção. Porque, por exemplo, assim, ou é isso, ou você de fato tá ferrada, sabe? Ou você, essa é a tua única chance. A voz era isso, essa é a tua única chance. Essa é a tua única chance. Tipo, você estudar nesse colégio vai ser a sua única chance de conseguir uma bolsa numa faculdade. Você passar na faculdade vai ser a sua única chance de mudar de vida. Pra mim, eu não consegui enxergar uma outra possibilidade de dar certo na minha vida. Tá. Então, era aquela coisa assim de, eu posso investir tudo de mim aqui e dar errado. Mas se eu não investir, eu vou estar fadada. Eu nem tenho outras, tipo assim, o que eu tenho fora disso, então eu vou. Eu vou estar fadada a esse fracasso. Porque na minha cabeça era isso, era a minha única chance. Era muito forte, tanto que quando estava na fase de vestibular e eu estava com medo de não passar, as minhas crises de ansiedade aumentaram muito, que eu fazia, sei lá, mais de 6 endoscopias no ano, porque eu tinha refluxo e eu desenvolvi problemas seríssimos no estômago por conta da gastrite. E é mesmo, é psicossomático isso aí. Exato. Que é quando, né, uma doença psicológica afeta o teu o teu corpo. Exato, então a gastrite nervosa ali eu desenvolvi, eu tinha refluxo, e aquilo me fazia passar muito mal, eu não conseguia dormir, enfim, era uma tensão, uma inquietação, porque o futuro para mim naquele momento era ameaçador. E todas as vezes que eu tenho a interpretação da minha realidade que aquilo representa uma ameaça, o meu corpo vai gerar uma resposta emocional numa tentativa de me proteger daquilo, seja através da evitação. Então eu posso negar essa realidade e falar assim, não vou olhar para isso, né, me esquivar dessa situação. A resposta de luta, que foi a que eu tive nesse momento, então eu preciso me esforçar, me dedicar e fazer acontecer. Ou a resposta de paralisia que muitos têm, que é, eu travo, eu não consigo ir nem para frente nem para trás, né, eu fico ali estagnado. Né? São essas respostas que o corpo dá. E a partir do momento que a gente vai entendendo a maneira que a gente funciona, a gente consegue, então, desenvolver recursos para identificar, se auto-perceber. Vamos... primeiro se perceber. Depois, o que a gente faz, né? Que nesse lugar de ansiedade? Se auto-perceber. Entender de onde vem? Você entender quais são os gatilhos, né, na linguagem do senso comum, né? O que está desencadeando. Então, para você era essa crença de desamparo? Sim.
todas as vezes, e até hoje, né? Uma coisa que eu falo que as nossas crenças, elas são como plantinhas. Eu não consigo, como profissional, arrancar essas raízes, né? É uma coisa que fica ali com a pessoa, mas a gente escolhe intencionalmente plantar novas sementes e regar essas novas sementes. A semente que a gente mais rega, mais cuida e mais direciona a atenção é aquela que mais vai crescer saudável e, consequentemente, vai exercer mais influência sobre nós. Mas a nossa tendência instintiva sempre vai ser ir para aquele caminho das pedras, aquela sementinha lá. Resumindo, é uma decisão racional de, a partir de eu entendi que isso aqui gera minha ansiedade. Ok. Dentro disso eu preciso começar a plantar um tipo de pensamento que me leve para um lugar diferente. Exatamente. Mas já existe uma árvore aqui enorme. Exatamente. Então é deixar de dar atenção, de certa forma, você diria isso? O foco de atenção e começar... porque aquilo vai continuar Como é que você faz na prática? Influência, né? A gente identifica os fatores desencadeantes, então a gente nomeia essas crenças, nomeia esses pensamentos. O trabalho ali... Porque não é criativo, eles não são criativos. Psicólogo é muito relevante. Eles não são criativos, esses pensamentos, eles normalmente são os mesmos. Automáticos, tá. São os mesmos, então tem situação que eu me deparo hoje, eu falo assim, e aí, amigo, você de novo passeando por aqui? Né? De novo você me dizendo que eu não sou boa o suficiente para estar nessa situação? Porque é sempre o mesmo, independente da situação. Então você vai normalizando, você vai colocando menos peso naquela voz. Ele veio aqui, eu já sei de onde vem. E eu analiso e falo assim, tá, eu sei que eu tenho essa tendência natural e instintiva de ter esse pensamento quando eu me vejo frente a uma situação desafiadora. Tá tudo bem, você tá tentando me proteger, corpo, mas agora eu não preciso dessa proteção. Eu vou seguir mesmo assim, porque eu sei que, daí a gente entra na parte de quais as evidências que esse pensamento é real. Eu sei que. Daí a gente começa a coletar evidências. Quais são as evidências que eu tenho que esse pensamento está falando é verdade? Quais são as evidências que refutam isso? Que diz que esse pensamento não é real? Então, olha o tanto que eu já caminhei, olha a quantidade. Que eu sou, eu já passei por isso. O que eu estudei, e daí eu começo a racionalizar, a apresentar para minha mente evidências contrárias àquilo que a minha lente me mostrou. E daí eu coloco na balança e falo assim, poxa, de novo aqui meus pensamentos tentando me passar a perna, né? E daí eu tomo essa consciência, a partir disso eu posso escolher a minha ação. Porque quando eu não tenho consciência sobre aquilo que eu penso, eu só reajo em relação àquilo que eu penso. E na reação não existe escolha. Tá. Na reação não existe escolha. Agora, quando Por isso que as pessoas falam tanto pensar sobre o que se pensa, né? Exatamente. Porque na reação não existe escolha. Agora, quando você pensa sobre aquilo que você pensa, você pode refletir: qual ação me aproxima dos meus valores de vida? Qual ação me aproxima dos meus objetivos dentro desse contexto? Quais ações estão mais alinhadas com as evidências concretas que eu tenho de informação aqui? E como que isso reduz a ansiedade? Por que isso reduz a ansiedade? Porque daí isso vai ativar a ansiedade, ela está ativada frente a essa percepção de ameaça. A partir do momento que você apresenta os fatos que refutam essa ameaça, você já está falando pro teu cérebro assim, não tem tanta necessidade de você, desse alarme de estar ativado. Tanta energia, você tem capacidade. Lembra que qual que é o nível da ansiedade? Quanto maior a tua percepção de incapacidade diante do perigo, maior será a sua ansiedade. Então, quando eu começo a trazer fatos e argumentos que refutam que, eu não sou tão incapaz assim. Eu tenho rede de apoio, eu tenho recursos, eu tenho inteligência, eu tenho informações, e essa reguinha aqui vai subindo. Quando essa reguinha aqui, essa porcentagem da minha percepção a respeito da minha própria capacidade de lidar com aquele problemão, a minha ansiedade aqui, o resultado dela também vai alterar. Você sabe que por isso que na infância tanta coisa é gerada, né? Todo mundo fala muito sobre a infância ou talvez sobre a adolescência. A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Meu Deus. Isso é muito forte, né? Sim. Minha mãe fala, por exemplo, ela lembra que ela pegava ônibus para ir para a escola com 7 anos, sozinha.
isso gerou nela Sim. um quadro ansioso. Você fica ali atenta, eu tenho que pensar onde eu tenho que descer. Ela não alcançava, sabe? Porque a mão dela não alcançava pra pegar a corda, era a corda pra puxar. Que eu tenho que ficar então pensando toda vez alguém, quem que vai ser, quem vai ajudar. Era um estresse. Que para aquela idade, para aquele momento, talvez foi inadequado. Que ativa essa sensação de desproteção, de desamparo. O que é o desamparo? Eu não tenho ninguém para contar, para me proteger nessa situação. Eu preciso me virar sozinha. E a galera até brinca hoje, né? A ansiedade tá tão ativa aí e ela é tão conectada com essa coisa do controle, né? Porque eu quero ter o controle de tudo, mas nem sempre eu consigo. Sim. E o pessoal tá brincando, né, na internet. Tipo, é sempre você é muito ansiosa, nunca um. Eu penso em todos os cenários. Maravilhosa, que pensa em todos os cenários e tal. Sim. Eu achei tão engraçado isso, mas é uma verdade. Só que ao mesmo tempo... É um custo, né? É um custo. Eu falo para as minhas pacientes, tá, a questão não é se você dá conta de tudo, porque você tá vendo que você dá, mas a custo de quê? A custo de que você tá dando conta de tudo, né? Então, assim, tem um custo muito alto emocional na família, nos relacionamentos, na vida pessoal, em questão do cuidado com a saúde. Então, você tá tentando provar para você mesmo a todo momento que você dá conta de tudo e a gente já descobriu que você dá, mas a custo de quê? Vale a pena esse custo? Tá compensando? Porque você pode continuar, mas esteja ciente do que está te custando, né? Então, a ansiedade, essa resposta de controle, né? Eu sempre falo para meus pacientes, o problema não é o comportamento. O problema nunca é o comportamento. A gente não está aqui para demonizar o teu comportamento. A questão é qual é a função que esse comportamento está exercendo na sua vida. Comprar, a gente não pode falar que comprar é uma coisa ruim. Mas se todas as vezes que eu tô ansioso eu vou lá e compro... Ou como? Pera, qual que é a função que esse comportamento está tendo na minha vida? Esse comportamento está de fato sendo efetivo para a resolução do meu problema que está desencadeando a ansiedade? Não. Então por que eu vou mantê-lo? Será que não existe uma forma mais estratégica e mais inteligente que de fato vai me aproximar da resolução do meu problema? Né? Então a compulsão, é só um sintoma, existe muita coisa por trás disso. Qual que é a função que esse comportamento está tendo para você? Então o controle, ele é um comportamento que ele tem a função de nos fornecer segurança. Então, sempre, quanto maior o nosso nível de ansiedade, quanto maior o nosso medo, né? Todas as vezes que você estiver ansioso, você se pergunta, eu estou com medo de quê? Por que isso? Todas as vezes que você se deparar com essa ansiedade, você pergunta, eu estou com medo do quê? E aí você encontra ali o quê? E esse medo, quanto maior esse medo, né, em uma linguagem mais bonita, mais popular e aceitável, quanto maior essa insegurança, que a gente não fala mais quem está com medo, né? Eu estou inseguro. Quanto maior essa insegurança, quanto maior essa ansiedade, maior será a sua necessidade de controle sobre as pessoas, sobre as situações e sobre os processos. Né? Porque é uma tentativa de autocentralizar essa segurança que você não confia que será possível encontrar nos outros. Eu preciso ser autossuficiente aqui, eu preciso me autoproporcionar essa segurança, eu não posso esperar isso de alguém, eu não posso depender de alguém. Então a gente tenta autocentralizar essa segurança e isso nos torna as pessoas muito controladoras. E daí isso gera um custo, porque não importa o quanto você tente se convencer do controle das coisas, você nunca vai ter o controle das coisas, porque existem fatores e variáveis que não importa o quanto você se esforce, não vai estar debaixo do teu controle. Ô Gabi, eu tava pensando, né, você falando sobre a tua vida de estudos e tua carreira, e o quanto você, né, você fala, eu estudava 3 vezes mais, eu dava 3 vezes mais. Eu acho que a parte boa, sem tirar os danos, é que isso faz de você e construiu em você uma ótima profissional. Você canalizou isso para o conhecimento, né? Eu sei que você tem muita propriedade para falar sobre o que você fala. Eu já escutei de outros psicólogos, talvez, que estão até com uma idade maior do que a sua, mas que reconhecem o teu desempenho, o teu conhecimento, aquilo que você galgou. Então, isso é incrível, né? Sim. Mas como que você hoje
a Gabi adulta, né? Gabriela, essa psicóloga já com propriedade, que já construiu algo. Como é que você se vê assim? Como você responde a esses pensamentos de medo? Ansiedade. Hoje, eu já conheço as minhas crenças de cor e salteado, de trás pra frente. Consigo saber também aquilo que desencadeia em mim algumas respostas e reações emocionais. Essa tendência, a gente tava conversando sobre isso, né? Essa tendência à evitação, então essa desconexão emocional dos fatos, muitas vezes quando algo está me gerando muita ansiedade ou está saindo do meu controle, o meu corpo ele tem essa resposta de às vezes se desconectar com aquela situação, com aquela realidade, com aqueles relacionamentos. O que é se desconectar? Não falo mais com a pessoa, não... O nosso corpo ele responde como uma indiferença. Pessoas que, por exemplo, passaram por traumas muito significativos na infância também tendem a ter essa resposta emocional, principalmente rejeição. Quando você cresce, você não teve alguém muito importante na sua vida e a pessoa cresce e fala assim, não faz diferença, essa indiferença. Só que a indiferença, ela também é um sintoma porque a indiferença, ela esconde, ela camufla muita coisa, né? Então, mas a indiferença é a forma que o teu corpo encontrou de te proteger do contato com aquela dor. Porque se doer, aquilo pode te paralisar, aquilo pode afetar, né? Você fala, então vou... O teu cérebro se desconecta daquela situação ao ponto, ou daquele relacionamento, daquela pessoa, ao ponto de você se tornar indiferente àquilo para não acessar as emoções vinculadas àquela situação. Então, eu consigo me perceber quando eu me desconecto, quando eu começo a evitar, ou quando eu começo a ruminar, e eu me percebo nisso, e existem pessoas também que eu confio e que eu compartilho essas coisas, e essas pessoas conseguem assim me sinalizar de, olha, tá indo pra esse caminho. Você tá percebendo esse teu comportamento, né? Esses dias a menina que cuida do meu financeiro, que ela se tornou uma grande amiga também, ela é cristã, e a minha mãe, tava conversando com ela, não sei o que, delas falaram assim, você está muito inquieta, a tua alma está muito inquieta, você está muito preocupada, olha só esse teu comportamento. Ela te dando... Olha só esse teu comportamento, você já não sabe que isso aqui, né? E eu falei assim... Aquela coisa de, deixa eu me auto-perceber aqui. É verdade, elas têm razão. É a minha mente me engolindo de novo e me arrastando para esse padrão de comportamento que tem a função de me proteger. Que agora está me... Mas que é aquela coisa que eu falo para os meus pacientes. As armaduras que me protegeram na infância não me cabem mais. E agora, como adulta, começam a me apertar. E quando me aperta, me paralisa. Porque já pensou que ruim quando criança, desenvolvi aquelas armaduras para me proteger. Foi uma questão de sobrevivência. Sim. Eu precisei delas. E obrigada, porque foram elas que me trouxeram até aqui. Mas agora elas impedem, né? Elas me apertam. E elas me paralisam e impedem a fluidez do meu caminhar. Porque imagina eu, desse tamanho, com uma armadura de criança, vai estar tudo apertado. Eu não vou conseguir correr. Porque vai estar pegando, vai estar apertando, vai estar, de fato, privando os meus movimentos. Então, aquilo que antes me protegeu, hoje me paralisa. Aquilo que antes exercia a função de me proteger, hoje me priva. Né? Então, assim, eu reconhecer eu tô aqui de novo, tentando pegar aquela armadura que me protegeu lá atrás, porque funcionou lá atrás. Deu certo lá. Mas eu aqui como adulta, tentando pegar aquela armadura para me proteger de novo. E a verdade é que agora, como adulta, eu tenho outros recursos. Eu tenho outros acessos, eu tenho outras maneiras mais saudáveis de me proteger. Eu não preciso mais me apegar a essas armaduras antigas. Então eu conto tanto com esse conhecimento de que essa clareza do que está ativando isso em mim, de tentar me auto-perceber, mas quando a emoção ela me engole, essa rede de apoio que também me lembra, né, de quem você é. Me leva a me auto-perceber. E eu tenho também cartões de enfrentamentos. Legal. Olha a dica. Que a gente faz na TCC, quando a gente está reescrevendo ali, a pessoa identificou a situação, né? A gente chama o RPD, né? Registro de Pensamentos Disfuncionais. A gente fala, qual que é a situação? Me conta a situação que te gerou ansiedade.
Vai lá e relata essa situação. Qual foi o pensamento que quando você estava nessa situação você teve? O paciente vai me contando os pensamentos que ele teve. Qual que é o significado que esses pensamentos tiveram para você? Que daí a gente vai começando a se aproximar ali das crenças. Então, significa que aquela pessoa não se importou comigo? Opa, não sou importante. Ah, significa que aquela pessoa não liga para mim, né? Opa, não sou amado, né? Qual que é o significado que esses pensamentos teve? Ah, ok, entendi. Qual que foi o comportamento que você teve? Ah, fiquei sem olhar na cara da pessoa por 3 dias. Ah, saí daquele ambiente. Saí da empresa, terminei aquele relacionamento. Chorei muito, né? Não consegui olhar o celular com ansiedade da possibilidade de mensagem. A gente começa a registrar os comportamentos. Daí, na última coluna, a gente pensa assim, qual que é as evidências que provam que esse pensamento lá atrás é real? Tá. Quais são as evidências que provam que esse pensamento não é verdadeiro? Daí, a gente constrói juntos e depois, de que maneira alternativa eu poderia interpretar essa situação? Tem uma forma diferente que eu poderia... Que é a questão da perspectiva. Tem alguma perspectiva diferente? Tem algo mais... Agora que a gente olhou as evidências contrárias e as evidências a favor, vamos tentar construir essa síntese para tentar construir um pensamento mais funcional, mais alinhado com a realidade e se apegar a esse pensamento mais funcional. E daí esse pensamento a gente escreve. Então, em bloco de notas ou na tela do celular da pessoa, algo que ela visivelmente vai entrar em contato para ter um reforçador. Então, eu fiz isso antes mesmo de estudar a TCC, quando eu li um livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. Ótimo. E eu tava no começo da faculdade, nem sabia muita coisa de TCC, mas eu li esse livro e ela recomendava a gente escrever algumas declarações para combater algumas fortalezas da nossa mente. E eu falei, copiei a lista dela, porque tudo que ela pensava, eu pensava também. Eu falei assim, não... Tá bom, vou usar essa. Tem uns traumas muito parecidos, eu vou usar. E eu lembro que eu copiei, escrevi e eu deixava na porta do meu guarda-roupa. E todos os dias eu orava aqueles versículos e aquelas declarações para combater essas fortalezas da minha mente, escolhendo nutrir essas novas sementes. Ainda que existe uma árvore que estava me influenciando, eu estava regando aquelas sementes através daquelas declarações, me relembrando da verdade, né? Então a ansiedade, igual eu falei pra você da frase, né? A ansiedade, ela cresce quando a gente confunde um pensamento com uma profecia. E a verdade é que pensamentos são apenas pensamentos, não são verdades. A verdade, eles não são a verdade absoluta, não são, né? Então eu me desprender disso, pensamentos são apenas pensamentos. Não são verdades absolutas, não significa porque eu estou pensando isso que essa é a verdade ou que isso vai se concretizar. Não, deixa eu colocar os pensamentos nos lugares deles, né? Ô Gabi, você estava falando um negócio sobre essa questão de se reconhecer nesse lugar, né, que hoje você tem. E aí você ter um amparo de outras pessoas e tal, que também te lembram disso. Mas às vezes é isso, a gente precisa lembrar nós mesmas. Sim. E eu sei, até vi você falando sobre isso no Instagram, né? Como profissional, como mulher, hoje psicóloga, né, que tem tantos pacientes, se colocar nesse lugar, ainda, né, jovem, como que é isso pra você, assim? É muito desafiador porque a gente teve uma mentoria agora, recentemente, eu e a minha sócia, que a gente estava acompanhando algumas profissionais e essa é uma queixa muito grande, da dificuldade de ocupar um lugar. E tanto psicos jovens quanto psicos que às vezes são professores de universidade. Você percebe isso mais na mulher? Essas crenças, né, de nunca se achar boa o bastante para ocupar aquele lugar. Sempre dar uma ênfase excessiva no que falta, porque também, Ali, a gente parece que é lembrado o tempo inteiro pela sociedade do que nos falta. O que falta para nos tornarmos dignas de ocupar aquela posição. E até assim, porque a sociedade do consumo, ela precisa sempre te vender algo para que você chegue lá. Exato. Então... A falta precisa ser criada, né? Sim. E daí a gente vai se apropriando dessas faltas. E daí, de fato, quanto mais a gente caminha buscando suprir, mais a gente vai descobrindo novas faltas e parece que essa linha nunca tem fim. Então, eu acredito que no meu histórico,
o quanto ter sido subestimada lá atrás. Isso que eu ia falar, também me ajudou um pouco a lidar com a subestimação nesse contexto, porque de fato eu fui muito subestimada, principalmente no primeiro ano. O meu primeiro paciente foi um caso muito interessante, porque ele veio através de uma pessoa que fez alguma disciplina comigo na faculdade. Quando eu me formei, eu tava pra pegar o CP, ela me mandou mensagem. Oi fulana, tudo bem? Não sei se você vai lembrar de mim, mas eu fiz algumas matérias com você, sempre te achei muito inteligente, eu quero que você atenda o meu marido. Só que ela tinha se formado há 6 meses antes do que eu. Eu falei assim, mulher, mas eu tô no mesmo nível que... Na minha cabeça, né? Tô no mesmo nível que você. Mas ela já na sala te via como alguém que se destacava. Como você tá confiando em mim se nem eu confio em mim? E daí, enfim, esse marido veio e ele chegou assim, militar. Só tô aqui porque minha mulher falou que se eu não viesse, ela ia se divorciar. Meu Deus. Já começou pra bem. Você ainda, ótimo, e assim, ótimo. Ele chegou me olhando assim, de tipo, ele fala, né? Ele me contou isso no final do processo. Ele recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, um transtorno que, considerado por um recém-formado, é algo que às vezes pode assustar, porque é um transtorno complexo. Né? Então, para o seu primeiro paciente ser transtorno bipolar, já comecei com um desafio. E no final do processo, assim, ele falou, olha, eu tô aqui para te agradecer por esse processo, mas também para te pedir perdão. Daí eu falei assim, por quê? Porque a gente já tinha construído uma boa relação, né? E ele falou assim, porque eu te subestimei muito. Você sabia no processo, você sentia isso? Sim, imagina, militar, ele tinha a idade do meu pai. Sim, né? difícil. Com certeza você se sentiu, velho. De certa forma. Como que você se sentiu? Eu acredito que sim, ameaçada, mas também, como eu sabia... sabia. Você sabia que você sabia, era um fato. Era aquilo, tipo assim, a ciência tá dizendo que esse é o tratamento. Eu confio. Foi feito milhares de testes, tipo assim, não tem esse outro é o caminho. Então, a minha responsabilidade é tentar, assim, traduzir isso da melhor maneira para que ele possa colocar em prática. Né? Porque a mensagem é essa. Que era o teu desafio pessoal ali. Eu só tenho que ter ali um molejo comportamental e na minha maneira de me comunicar para tornar isso acessível para ele. Porque de nada vale a técnica ser muito bonita se o paciente não consegue colocar em prática. Então eu preciso modelar até a maneira. O que você acha que você usou para inspirar essa confiança? Se teve. Eles falam. Você né? foi? Até hoje, né? Eu recebi uma carta ontem de uma paciente que ela tem 3 vezes a idade que eu tenho. Então, ela tem mais de 60 anos. E ela falando, né, dessa carinha de menina, e os pacientes, quem caminha comigo mais tempo chama de a menina mulher. E eu acredito que é a comunicação. E essa é uma grande ironia, né? Porque aquilo que mais me gerava medo, ansiedade, paralisia na minha história, hoje é aquilo que o Senhor usa para me posicionar hoje. Porque as pessoas falam assim, a sua maneira de falar, a sua comunicação, né? A sua maneira de explicar, né? Então, de certa maneira, eles se sentem seguros com essa fala. E daí ele falou, quero te pedir perdão por conta disso e tal, subestimei muito, porque essa carinha de menina, falei assim, ele falou assim, essa menina tem idade para ser minha filha, né? Que ela sabe da vida para me ensinar? E daí ele pegou e falou assim, eu me surpreendi, porque você tem uma sabedoria. Eles usam muito essa expressão, né? Sabedoria? Sabedoria, mas eu acho que a sabedoria, talvez, que eles usam é talvez a maneira de transmitir algo difícil, de pegar essa coisa técnica. E eu tenho um techniquez bem forte por conta dos livros, mas de quando eu tô com eles, a minha cabeça ela é muito ilustrativa. Eu falo que eu sou pós-doutora em viagem na maionese. Então, enquanto eu tô falando, tá vindo metáforas e vem coisa de planta e vem coisa de não sei o quê. E a minha cabeça vai construindo metáforas na hora. E eu vou transmitindo essas metáforas para eles para tentar traduzir aquele techniquez, para tornar aquele conhecimento acessível e praticável. Sim. E daí eu acho que eles ficam assim, nossa, eu entendi. É isso. E daí eu acho que isso faz eles usarem essa expressão para representar isso de, nossa, eu entendi essa coisa difícil aí, né? Eu me entendi, né? Eu vi um resultado. Então, eu acho que na medida que eu fui, no começo, foi uma sequência disso, dessas situações, de ser subestimada, de realmente de ser muito confrontada. O meu público
é majoritariamente um público masculino, empresários, então é aquele lugar de dominância, de te desafiar, né? Eles lidam, eles mesmos falam... de subserviência, você acha ou não? De subestimar? Não, de você estar aqui para me servir, e se você falar algo que eu não... Talvez no começo sim, mas depois isso é muito quebrado, né? Porque aqui no meu consultório é o meu lugar, então ou você se dispõe... Eu aprendi a ser muito firme, aquilo que você tem feito hoje, tem dado certo? Porque se tem dado certo, você não precisa de mim, você pode ir embora. Então, eu perdi esse medo de perder. Porque se o teu jeito... Isso aí é muito bom, hein? Se o teu jeito tá funcionando, por que você tá aqui? Por que você precisa de mim? Agora, se você tá falando que você confia no meu trabalho, então, você precisa me dar um voto de confiança. Né? Você precisa se permitir tentar e ouvir aquilo que eu tô falando. Né? Você precisa se permitir testar aquilo que eu estou falando. Então, eu acho que esses feedbacks lá atrás foi forjando em mim a autoconfiança para me levar a me posicionar como alguém que eu sei o que eu tô falando e ou você segue as regras do jogo assim como elas são para que eu possa te aproximar do resultado que você quer, ou se você fazer do teu jeito, você não vai ter o resultado que você quer e você ainda vai querer colocar a culpa em mim, então eu não vou assumir essa responsabilidade. Né? Porque daí você vai me culpar por você ter feito do teu jeito. Você gosta desse paciente que é o teu... Você, assim, você criou uma afinidade. Sim, né? Porque a gente vê, assim, ó... Porque ele te desafia? Por quê, Gabi? A gente vê as armaduras deles, assim, ó, caindo, se despindo. Eu falo que a psicologia me ensinou a amar de um jeito que eu nem sabia que era possível. Que legal. Porque é isso, você consegue... ver o outro para além das armaduras que ele te apresenta. E porque intriga, né, também, assim, acho que é um grau de dificuldade, aí tem uma coisa aí de querer... É um grau de dificuldade, você vê que essa é só uma armadura, Todo mundo tem um coração, né, aquela armadura não me ameaça, você é só uma armadura e, assim, construir aqui um lugar seguro, tão seguro ao ponto que você se sinta à vontade para se despir dessas armaduras. E quando eles se sentem essa segurança, porque o homem ele é muito racional, diferente da mulher, que ela busca um lugar de conselho, dela quer um chazinho, dela quer sentar, olhar a janela, e ela vai lá e começa... Se eu for muito racional com ela, elas espanam, né? E eu preciso, assim, toda aquela malemolência, delicadeza e fofura para falar com elas, enquanto pro homem é aquela coisa assim, me mostra as evidências, me mostra os fatos. Eles falam assim, Gabriela, eu sento na mesa de tubarões. Eu sento na mesa de tubarões, não vem com esse papinho aí não, né? Então, essa coisa de, eu sei o que eu tô falando e assim, eu tive um paciente que hoje eu me dou muito bem com ele, eu tô muito feliz. Mas na nossa primeira sessão, ele é cara da tecnologia, né? Eu falo assim, a gente tem que ser amigo dos caras da tecnologia, gente. Porque enquanto eu falava com ele... E da TI, não sei o que lá e tal, enquanto ele tava falando comigo, ele tinha uma inteligência artificial lá, sabe lá Deus qual, em que ele tinha construído para ser a psicóloga dele. E tudo aquilo que eu falava durante a sessão, ele já ia puxando para essa IA para confirmar a veracidade dos fatos do que eu estava falando. Você tá brincando? Sim. E eu falava dele, mesmo, a minha IA aqui tá falando que o autor tal, não sei o que lá. Só que eu já sou mais tecniquez, então tipo pra você, assim... você tava em casa. Eu tava em casa, eu falei assim, pode falar porque eu sei do que eu tô falando, né? Mas, a hora que ele foi, tipo assim, pra me intimidar... Sim, pra dizer, ó, você não sabe tanto assim, era real, claramente pra me intimidar de que assim... mas assim, talvez com outro perfil de psicóloga, se fosse talvez se fosse um homem, se fosse alguém mais velho, não sei se ele agiria da mesma forma. Mas foi bom porque você ali te treina, né, Gabi, também, te dá direcionamento. E é uma grata surpresa, assim, porque no começo eu falava assim, o que tá fazendo aqui? Tipo, você tá me desafiando tem tantos no mundo, escolhe outro. O que você tá fazendo aqui? E assim, é um sarro, porque hoje eu vejo uma outra pessoa diante de mim. Uma outra pessoa diante de mim. Qual que é a medida, Gabi, entre você construir aquilo que é necessário, é até uma moldagem, eu diria, ou para permanecer nesse lugar e ser essa voz e manter a essência? Eu vejo que eu acho que por crescer num ambiente de liderança da igreja, a minha essência ela é meio
essa coisa assim de tem que acreditar, e algumas pessoas chamam de coach, né? Meio coach, mas não, essa coisa do tem que ir, tem que fazer e vamos pra cima. Então a minha comunicação sempre foi dessa liderança. Tipo, então isso de liderança, desde os meus 15 anos eu sou incentivada a ler livros de liderança, né? No contexto que eu estava. Isso também te formou. Então, esse lado sempre foi algo muito forte e que eu achava que iria me prejudicar, porque o que me ensinavam na faculdade? Essa linguagem mais passiva, mais tranquila, de que psicólogo não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, e eu não me encaixava dentro disso. Eu falava assim, lascou, porque eu não sou essa psicóloga fofa. Lascou pra mim. Só a minha cara. Porque não sou essa pessoa fofa, eu não consigo ser assim, eu tenho uma linguagem mais diretiva em algumas coisas. Por isso embora até faz tanto sentido esse perfil de... E daí eu falei assim, lascou pra mim. Então, essa minha essência de liderança, sim, de voz, tem que eu tive que usar comigo mesma, inclusive, para que eu me aproximasse daquilo que eu queria. Fantástico. Me auxiliou, me filtrou o público que eu atendo, que Entendi. eu convivo hoje. Então eu vejo que isso é muito, não foi algo construído, isso foi muito mais um espaço para eu ser eu lá dentro. E a parte da técnica, do conteúdo, é a questão assim que eu queria ser professora, eu amo ensinar. Então, pra mim só somou, eu sou essa pessoa que eu preciso entender o porquê das coisas. A minha cabeça ela é assim. Eu lembro da primeira vez que eu fui lavar roupa e eu me perdi lá no processo de lavar roupa porque eu tava pesquisando quem inventou a máquina de lavar roupa. Mãe, você sabia? É maravilhosa. Eu preciso entender o porquê das coisas, então minha mente ela é assim. E daí quando eu tô explicando algo no consultório, essa mesma empolgação, ela vem diante dos aspectos psicológicos e emocionais e eu quero entender o porquê das coisas. E daí quando eu tô explicando pro paciente, alguns falam, né, nossa, você ama isso, né, tipo, você é apaixonada por isso, né, nossa, você é muito empolgada, porque é verdade. Eu não tô representando uma coisa, é de fato, eu sou empolgada, né. Com isso, eu amo isso, eu acredito que é uma ferramenta de transformação, de cura e de libertação, porque eu tinha essa crise entre ministério e profissão, meu Deus do céu, essa divisão. Eu comecei a fazer psicologia porque eu tinha uma célula na escola, então o intuito da psicologia era para agregar na liderança, em que eu me via insuficiente para suprir as necessidades daquelas pessoas que vinham até mim na escola. Ajuda. Que eu tinha 15 anos e tinha pessoas que ficavam assim, com pulsos cortados. E falavam assim, Gabi, o que eu faço? Eu quero falar. Porque como eu tinha uma célula, eles achavam... Era um grupo ali de reunião espiritual, né? E daí, exato. E daí eles vinham assim e falavam assim, Deus, o que eu vou fazer? Tipo, na minha cabeça era tão... Não posso mandar essa pessoa, eu vou orar por vocês simplesmente só. Na minha cabeça era, não pode ser só isso. Isso não vai ser talvez suficiente, e eu ficava buscando mais. E daí foi até onde eu me conectei ali com a psicologia, que inicialmente tinha esse propósito de agregar na liderança, e depois eu tive a grata surpresa do Senhor me permitir viver, né, do meu propósito ali, né, tipo, fazer desse... algo que começou como apenas um propósito de ajudar e servir outras pessoas no ministério, a viver disso também, fazer disso uma profissão. Mas era esse... então isso me empolga, porque eu consigo ver os frutos que aquilo gera no outro, de você... E é muito minha cabeça viajada, né? Eu olho diante daquela pessoa, essa menininha ou essa mulher, e eu vejo assim, a geração atrás dela, tipo, ela tá quebrando um ciclo familiar, meu Deus, que incrível! Né? Tipo, ela tá mudando ali todo... as gerações que vão vir depois dela, ela entendeu isso e ela não vai dar continuidade, não vai reproduzir, ela vai ocupar o lugar dela no mundo. As pessoas vão ser servidas por aquilo que ela carrega, porque agora ela consegue reconhecer aquilo que ela carrega, né? E muitas pessoas nesse processo de reencontro com si mesmo acabam, mesmo sem eu não mencionar, porque eu sou muito rígida com essas questões, o nome de Deus claramente, essas pessoas... Só para explicar porque, né, quem exerce profissão como psicólogo... Conselho de ética precisa e tal. separar as coisas, né? Sim. Aqui a gente tá falando da Gabi como pessoa, não só como psicóloga. Tem esse zelo dentro do consultório, mas as pessoas acabam assim... Reconhecendo. Meio que tendo uma sede, né? Elas falam assim, nossa, depois que eu comecei a vir aqui, alguns nem sabem que eu sou cristã, porque alguns nem me acompanham em rede social. Eles falam assim, nossa, comecei a sentir uma sede de alguma coisa que eu não sei o que é. Daí eu fui lá e comprei um devocional, comecei a fazer. Não sei o que. Eles começam a...
esse reencontro consigo mesma parece que ativa neles uma busca, né, por essa espiritualidade. Do espírito, né? O espírito de Deus. E assim, isso é muito bacana, porque você fala assim, uau, tipo assim, que incrível, né? São fortalezas mentais ali. Que até impedem. Mentiras que estavam aprisionando. Bem a cena de Moisés, né, tida na galera do Egito, pessoas que estavam escravizadas por mentiras que eles nem tinham consciência, porque eu já nasci nessa mentira. Então, não existe um contraste ainda da verdade para eu me perceber na mentira para que eu busque essa libertação. E daí o profissional da área da saúde, ele vem como essa pessoa que apresenta o contraste daquela realidade que ela está vivendo, que é de prisão emocional, prisão nas fortalezas da sua mente, nessas mentiras enraizadas, que foram aprendidas por conta do contexto familiar que ela cresceu, que ela viveu. E assim, e tem um caminho, eu apresento o contraste e tem um caminho, o caminho é esse, você quer caminhar, e daí a pessoa começa a caminhar e começa a ter as experiências que ela fala, uau! Já quero te interromper aqui, a gente já tem que terminar, nosso tempo tá acabando, mas eu gostei disso, tanto da possibilidade do caminho. Sim. Sabe? Para alguém que tá hoje, né, vivendo isso de forma mais intensa nesse momento, que talvez esteja assistindo a gente. Existe um caminho. Existe um caminho. Sim, e talvez esse caminho só não esteja no seu campo de visão. Ótimo. E o fato de você não ter o conhecimento da existência desse caminho não significa que ele não existe, né? Então, às vezes é só você se permitir, assim, de enxergar mais, buscar. Olha, amigo, pastor, líder, eu tô passando por essa situação e aos meus olhos eu não vejo o caminho, porque eu também, né, a cena de uma montanha, a pessoa tá aqui embaixo e ela olha pro lado e fala assim, caraca, só vejo mato, não tem outro caminho. Mas a pessoa que já subiu algumas milhas adiante, ela fala assim, nossa, tem um caminho alternativo por aqui, porque ela tá mais alto. Então, quanto mais alta a pessoa ela sobe, é maior o seu campo de visão, amplia a visão dela, né? Então, a liderança espiritual, os profissionais, é como se eles estivessem mais alto e eles têm uma visão mais ampliada dos horizontes. Então, não é porque você não está enxergando que não existe. E é nesses momentos... E às vezes até quem tá fora, né? Às vezes é alguém que tá, igual você falou, alguém vai estar do teu lado, mas é alguém que tá de fora daquilo. Exato. Que consegue ter uma outra visão que vai te ajudar. Sim. Gabi, eu sempre encerro perguntando, por causa do Dá Teus Pulos, eu pergunto qual é o teu pulo? Ai, qual o meu pulo? Qual é o teu pulo de hoje, que pode ser, né, um lema, um rema para as pessoas? Eu acho que o Dá Teus Pulos, no meu caso, foi assim, o fato de você não ter garantia que essas sementes que você está lançando em terra todas vão florescer, você não tem controle sobre isso. Se você escolher não lançar nenhuma semente pelo medo de fracassar, você vai estar se fadando ao fracasso. Então, o Dá Teus Pulos olhe para essa semente como se não tivesse plano B. Só escolha lançar. Lança o máximo de sementes que você puder em terra. Alguma delas vai florescer. O seu trabalho é não reter. Não retenha as suas sementes por medo de perder. Né? Não retenha. Lance todas as sementes que você tiver de conhecimento, habilidade, de recursos. Perceba tudo aquilo que você tem e lança em terra, né? E me lembra até a passagem de que aquela semente que não morre, que não é lançada em terra, ela não dá frutos, se não foi plantada, mas a que morre na terra, ela germina. Então, assim, lance todas as sementes que você tem em terra. Não deixa com que o medo de falhar, de perder, dessas sementes serem destruídas, dessas sementes morrer. Não deixe com que o medo faça você reter essas sementes em mãos, né? Não olhe para isso assim como, de fato, um rema. Eu vou lançar todas as sementes que eu tenho na terra e não vou ter um plano B. Meu plano A vai ser isso. Lançar. Não tem plano B. Plano A é esse. Maravilhosa. Hoje eu vou deixar o pulo só com a Gabi, gente, que já foi assim, muito bom. Ótimo. Então, vou sair daqui e fazer anotações. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, amei. De verdade é maravilhosa. Eu te admiro como mulher, como profissional. Eu que agradeço. E como alguém que tem caminhado com Deus e deixado isso transparecer, faz muita diferença. Amém. Obrigada por estar aqui com a gente. Vai voltar mais vezes. É isso, gente. Obrigada, gente. Até a próxima.